Bem-vindos, queridos amigos, a mais uma reflexão da série Vida Espírita. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa nossa relação entre a vida material e a vida espiritual. A nossa concepção de vida entre esses dois patamares, essas duas fases da nossa existência. Sendo espíritos encarnados, temos os nossos compromissos, os nossos deveres para com os dois âmbitos da vida: o âmbito terreno, o âmbito espiritual. E claro que todos nós queremos conquistas nos dois sentidos. E é preciso estarmos atentos para essa situação, para que a gente não confunda as duas instâncias do nosso viver. Então, para que a gente possa clarear um pouco sobre essa nossa tarefa de estarmos encarnados e como buscar coisas espirituais e não apenas coisas materiais, eu trago uma passagem que está no Evangelho de Mateus, mais especificamente no capítulo 20, versículos que vão de 20 a 28. Essa passagem também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no sétimo capítulo do Evangelho. Ali, o foco sobre essa mensagem é o foco da humildade. Para nós, aqui nesse momento, o foco será essa dupla relação entre os dois planos da vida que nós, encarnados, vivemos concomitantemente. Bom, então vamos lá, né? Pensando um pouquinho a respeito de como nós temos avaliado essa situação e o que nós precisamos fazer para que nós estejamos conscientes sobre a nossa tarefa aqui na Terra. Bom, a passagem do Evangelho de Mateus conta que a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de Tiago e de João, dois apóstolos do Cristo, pede a Jesus um favor. Senhor, manda que os meus dois filhos tenham um lugarzinho no seu reino, um à sua direita, outro à sua esquerda. Olha o pedido, né, da mãe de Tiago e de João. Um pedido sobre o qual a gente pode focar e a gente pode, sem dúvida nenhuma, fazer uma análise na qual ela, um pouquinho orgulhosa ali sobre a situação dos seus filhos, estando ao lado do Cristo, ao lado do Messias, poderiam disso tirar algum proveito, algum favor. E claro que isso acontece nas relações terrenas. Quando nós temos uma proximidade com um poder terreno, uma amizade, né, uma fraternidade, ali a gente tem uma relação íntima com uma pessoa poderosa na Terra, a gente espera que em algum momento nós possamos ser ali favorecidos por essa amizade. Com um policial, com um juiz de direito, por exemplo, com um advogado, com um médico. Nós temos amizade com essa pessoa que tem um certo poder, um certo conhecimento, que tem uma influência na sociedade. Então a gente espera que em algum momento a gente possa ser favorecido por isso e se necessário, a gente vai pedir um favor. E na maioria das vezes, dependendo, obviamente, do que é, né? Se não ferir o código ético daquela pessoa, provavelmente ela poderá nos favorecer. Agora, claro que essa mãe teve esse impulso, talvez por até um pouco assim de é, inocência sobre o que ela estava pedindo. Tanto que Jesus vai dizer a ela: Não sabes o que pedes. Olha, você não sabe o que você está pedindo. Não é uma coisa tão simples assim. Eu não sou um poder, né? Eu não tenho esse poder de decidir isso. Jesus vai dizer a ela: Não sou eu quem decide essa situação. Pergunta aos meninos, né, a Tiago e a João: Vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Ou seja, né, para instituir o reino de Deus na terra, será uma tarefa árdua, trará sofrimentos para mim, inclusive Jesus estava dizendo, né? Obviamente se referindo aos acontecimentos futuros, né, do aprisionamento, crucificação e tudo mais. E os meninos responderiam: Não, nós podemos, sim, podemos beber desse cálice. E aí então é quando Jesus responde: Vocês estão certos, vocês podem mesmo beber esse cálice. Agora, com relação a sentarem à minha direita e à minha esquerda, isso não sou eu quem decide. E se não é Jesus quem decide, imagina, né? O Messias na terra dizendo a ela: Não sou eu quem decide.
É porque isso é uma consideração, é uma decisão da lei divina, é uma decisão de Deus. Nós que somos espíritas, hoje, podemos ler essa passagem do Evangelho de João e ter, assim, uma noção muito boa sobre o porquê de Jesus não poder decidir isso, não ter, de fato, a decisão sobre quem senta à sua direita e à sua esquerda. Basta lembrarmos que Jesus é considerado por nós espíritas um espírito perfeito, de ordem celestial, um espírito puro, do primeiro grau da ordem de espíritos. Os mais evoluídos que conhecemos são da ordem de Jesus. Aliás, da ordem dele só conhecemos ele, não conhecemos outro. Tamanho o progresso do Cristo. E Tiago e João, estando aqui na terra, os dois, espíritos ainda imperfeitos. Por isso Jesus diz à mãe deles: Você não sabe o que você está pedindo. Viria só 20 séculos depois a doutrina espírita explicando a diferença de graus de progresso entre os espíritos. O que ela estava pedindo para Jesus era o seguinte: leva dois espíritos imperfeitos para mundos celestiais. Impossível, né? Não é permitido pela lei divina. Para se alcançar um mundo celestial, o espírito precisa trabalhar, vai passar por sofrimentos aqui na terra, provas e expiações, como Jesus disse, né? Passar por dificuldades, sim, podem passar por dificuldades, mas o proveito que se tira dessas dificuldades para o próprio progresso cabia a Tiago e a João, não a Jesus. Então, o tempo que se demora para isso é um tempo que está ligado à vontade, ao progresso de cada espírito, né? A vontade do espírito em progredir, aos esforços que ele faz, e não à decisão de um espírito imperfeito, porque todos estamos submetidos às leis de Deus. Aqui na Terra, a gente pode alcançar alguma coisa sem mérito, né? Pedindo algo para alguma autoridade, um favor para uma autoridade, para um poder terreno. Diante da lei divina, isso não acontece. É preciso conquistar, é preciso trabalhar para o próprio progresso. E era isso que Jesus não podia explicar a fundo para a mãe de Tiago e de João naquele momento. Muito bem, mas como é que tudo isso entra na nossa concepção de mundo? E é com isso que era nisso que a gente queria chegar, né? Olha só, os deveres espirituais não estão no mesmo patamar dos deveres terrenos e a lógica de funcionamento dos dois mundos nem sempre é a mesma. É diferente o relacionamento nos dois mundos. É diferente a proposta do progresso espiritual da proposta das conquistas materiais. Tanto que nessa mesma passagem, Jesus vai explicar, fala, olha, aqui na Terra nós temos príncipes, nós temos reis, nós temos as pessoas que comandam e dominam as nações e tratam desse domínio com grande império, com grande poder. Porque os apóstolos reclamariam a Jesus, olha o que ela está pedindo, né? Por que eles seriam privilegiados e tudo mais. Né? E Jesus está explicando justamente isso a esses apóstolos que reclamaram do pedido da mãe de Tiago e João. Está dizendo: olha, aqui na terra funciona assim. Tem algumas instâncias de poder que mandam e desmandam, elas tratam com grande império e podem, inclusive, em alguns momentos, privilegiar algumas pessoas. No reino de Deus, não é assim. Aquele que quer ser o maior no reino de Deus é aquele que mais servirá. Aquele que mais servir é aquele que será o maior. E não adianta, né, a gente pensar em algum tipo de favor, em algum tipo de ordem superior para que aquela pessoa seja privilegiada. Isso não acontece. Tanto assim que depois nós vemos Jesus de fato servindo. E antes dessa passagem também, né, curando leprosos, curando as pessoas, transformando a água em vinho, né, para manter a alegria de uma festa de casamento. Nós veremos Jesus depois lavando os pés dos seus próprios apóstolos. O Espírito Superior, o Espírito puro, veio à Terra em meio aos espíritos imperfeitos para servir-lhes, para dar a eles oportunidade de progresso, oportunidade de entendimento, oportunidade de saber que para conquistar progresso espiritual é preciso servir. Servir na própria família, no ambiente profissional. É preciso essa humildade de saber trabalhar para os outros,
de saber abrir mão de reconhecimento terreno, de saber ser íntegro, de saber se elevar, sublimar seus sentimentos e pensamentos. Então é um trabalho íntimo também, é servir o tempo todo. É isso que Jesus estava dizendo. Servir em qualquer ambiente. O maior no reino de Deus é aquele que mais servir. Meus amigos, tenhamos isso em mente. O funcionamento do reino de Deus é um funcionamento diferente do funcionamento terreno. E a gente pode, sim, claro, conquistar as coisas terrenas, conquistar posição, conquistar bens terrenos, e ainda assim, mesmo diante da fortuna, mesmo diante do bem-estar, da saúde, de tudo aquilo que a terra pode nos oferecer, a nossa tarefa para sermos grandes no reino de Deus é servir. E vale uma última reflexão. Quanto mais recursos temos, maior é o nosso dever, o nosso compromisso em servir. Porque o nosso objetivo final é sempre espiritual. Meus amigos, deixo como sempre o meu agradecimento, um grande abraço e o convite para continuarmos estudando e refletindo sobre a doutrina espírita que tanto nos esclarece e tanto nos tem a ensinar. Até logo mais.